Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e finalmente, depois de uma espera bastante longa, consigo ter um contacto, ainda que relativamente curto, com este produto da Smart, aqui no caso o Smart #1. Eu já trouxe aqui ao canal um produto da Smart, o Smart Fortwo, um pequeníssimo carro elétrico da Smart com uma vocação absolutamente citadina, mas a Smart cresceu e apresentou-nos aqui agora um produto muito mais maduro, muito mais adulto, um carro pensado para transportar com alguma tranquilidade 4 pessoas e ser capaz de fazer uma viagem longa com ele. E porquê? Porque ao contrário do que acontecia com o Smart Fortwo, que só tinha 2 lugares, no fundo, aqui o que nós temos é um carro, dizia eu, com 4 lugares e, acima de tudo, com uma bateria maior e com uma capacidade bem mais generosa para fazer viagens. Vamos então, desde já, aos dados técnicos. Bateria, neste caso, de 66 kWh, bruta, 62 aproveitável, o que significa que está ali naquela faixa média de carros com tamanho de bateria já com tamanho interessante. Depois, tração atrás, neste caso, 272 cavalos de potência, 0 a 100 em menos de 7 segundos, potência mais do que suficiente para qualquer uma das necessidades de qualquer condutor normal. Capacidade de carga também, 150 kW em corrente contínua e este carro em corrente alternada ser capaz de carregar em 22 kW, o que é um excelente valor. A maior parte dos carros anda ali na casa dos 7.4, 11 kW. Este tem um carregador de bordo que permite carregamentos em carga em corrente alternada a 22 kW, o que é bastante interessante. Cá está, o pórtico da carga é aqui neste lado de trás, num ótimo sítio para o poder fazer. Já agora, vamos ver aqui, não abre, porquê? Porque a chave está aqui no meu bolso e provavelmente o carro está fechado, exatamente. Já agora vejo a curiosidade da chave, aqui também neste caso o carro a ser muito original. Pórtico, nada extraordinário, mas eu julgo que está localizado num ótimo sítio. Eu prefiro atrás do que à frente, como alguns carros trazem. Já agora, vejamos aqui, temos jantes de 19 polegadas, medida 235/45R19. Julgo que à frente será exatamente o mesmo. Exatamente, aqui está 235/45R19, portanto umas jantes generosas, um pneu grande. Este carro conduziu por breves quilómetros, só para trazer do sítio onde fui buscar, até já agora agradecer à C Santos por me permitir conduzir aqui este carro e trazê-lo aqui ao canal. Ele nesta cor negra não permite mostrar muito bem as suas linhas, mas ele tem umas linhas bastante jovens, bastante generosas. Este carro custa, com o equipamento que tem, cerca de 44.000 euros, está ali num preço médio daquilo que é expectável para carros elétricos. Há de facto ofertas um pouco mais baratas, mas eventualmente com menos qualidade, e também há ofertas mais caras, como todos nós sabemos. Mas vejam, estas são as linhas que aqui podemos ver, dentro daquilo que é possível. Faça um carro nesta cor, acaba por esbater um bocadinho a sua qualidade. E cá está, Smart #1, o símbolo que aqui, enfim, a Smart decidiu usar para diferenciar os seus carros. Como é também costume neste canal, eu gosto de sujeitar os carros a várias provas. No caso, só vamos ter hipótese de sujeitar à prova da A4, já sabem, ali A4 sentido Porto-Vila Real e depois Vila Real-Porto. É um ótimo teste porque permite ver vários elementos de condução deste carro, nomeadamente a sua capacidade em termos de eficiência energética, a forma como ele lida com o cruise control adaptativo nesta estrada mais sinuosa, se portar bem aqui, portar-se-á bem em qualquer outra circunstância. É um carro que aponta para uma camada mais jovem pelas suas linhas, mas eu julgo que qualquer pessoa estará suficientemente agradada com aquilo que a Smart aqui pode oferecer. Também, como é panágio do canal, eu vou descobrir o carro convosco aqui agora mesmo. Eu, como vos disse, o meu contacto foi muito curto. Eu entrei dentro de num dos eventos de apresentação de carros elétricos que ocorre no Porto, mas fora isso nunca mais voltei a entrar num. Fiquei com a sensação que o espaço atrás não seria muito generoso. Vamos descobrir
tudo isso. E por que não começamos por falar em espaço, começamos aqui pela mala. O carro não está nas melhores condições em termos de limpeza, mas eu também percebo isso. Cá temos esta mala que não é por aí além, nada de especial em termos de tamanho. Vejam aqui, para um fim de semana de 4 pessoas já será um pouco mais difícil, mas seja como for, é possível retirar esta zona. Ainda temos aqui mais lugar para poder arrumar mais alguma bagagem, ali os cabos, como também é costume. Um pequeno espaço de arrumação deste lado, outro pequeno espaço de arrumação deste lado, mas eu diria que a mala de 4 pessoas aqui é com alguma dificuldade. Agora, mala de pais e filhos para um fim de semana, acho que é suficiente. Cá está, o que também já é tradicional para poder fechar a mala sem qualquer tipo de problema. Vamos agora saltar aqui dentro, também isto que já é uma característica comum de muitos carros, com a desculpa de ser, enfim, com a questão de ser aerodinâmico, e pronto, este é o interior, um interior mais claro para compensar, no fundo, a cor mais escura exterior, e eu estava convencido que por acaso este carro tinha menos espaço do que afinal tem. Vejam aqui, eu também relembro que eu não sou a pessoa mais alta do mundo, mas muito espaço, o banco está ajustado para mim, meço 1,65 m, ainda assim aqui bastante espaço. Eu diria que uma pessoa com 1,80 m à frente e 1,80 m atrás conseguem viajar ambos com o suficiente conforto. Aquela é a forma como o carro se apresenta à frente, um enorme e generoso ecrã frontal e onde muita informação é ali apresentada, mas ao contrário daquilo que acontece com a Tesla, e é uma das coisas que eu mais critico na Tesla, nós temos ali, vejam, já saltaremos daqui a pouco para ali para o lugar da frente, mas temos ali um pequeno ecrã frontal para o condutor, onde muita informação é apresentada, informação essencial, e além de mais temos um head-up display neste caso. Espaços de arrumação, cá temos um espaço de arrumação com bastante sítio. Aqui um detalhe engraçado para pormos aqui os cartões para podermos carregar o carro. Depois vejam aqui um local para os copos e um espaço de arrumação para o telefone, que no caso, este é o iPhone 15 Pro Max, fica aqui resves Campo de Ourique em termos de espaço de arrumação. Finalmente depois aqui mais um espaço onde podemos também carregar o nosso telemóvel e 2 pontos de ligação USB-C, já bem moderno. Temos ainda aqui depois um porta-luvas, sem qualquer novidade. As linhas, como digo, são muito interessantes e este produto é muito mais maduro. Temos depois ainda aqui, já agora vejam, um espaço de arrumação para os óculos de sol, o que também é sempre bom, porque às vezes eu nunca sei onde é que é de pôr os meus óculos de sol. E aqui este é um tejadilho, e temos aqui então esta superfície que está aqui com esta capa protetora, mas é possível recolher tudo e ficar com o teto vidrado, a superfície vidrada à mostra, o que também é bastante bom. Vamos então saltar ali para a frente e descobrir um bocadinho mais deste carro. Vamos aproveitar para ver se existe algum espaço de arrumação à frente, não me parece, mas nunca como comprovar. Aqui temos, afinal, temos aqui um pequeno espaço de arrumação para uns cabozinhos que queiramos aqui pôr, nada mal. Não é muito generoso, mas é mais do que muitos carros oferecem. Não estava à espera porque acho que tinha a noção de que não existiria. Vamos fechar. O banco aqui nesta configuração apresenta várias regulações elétricas, o que também não é nada de novidade face àquilo que é a normalidade hoje em dia dos carros que são vendidos no mercado. Ora, e já estamos então aqui no interior, e uma das coisas que eu acho muito engraçadas é, uma vez mais, a apelar a um público mais jovem, são estes grafismos que nós aqui encontramos, que são bastante interessantes, que nós encontramos quer aqui neste ecrã, quer aqui neste ecrã central. Vejam aqui a nossa raposinha para nos ajudar. Uma coisa que eu já percebi é que mesmo com o carro desligado, o modo de condução que nós escolhermos é aquele que ficará definido, que também me parece interessante. Temos aqui alguns botões que nos permitem aceder a alguns comandos do carro de forma mais rápida, mas como é que já praticamente normal em quase todos os carros,
a maioria dos comandos estão centrados aqui neste ecrã central, com várias aplicações, está preparado para o Android Auto, está preparado para o Apple CarPlay, o que é bastante bom. Tesla, estou a falar para ti, enfim. Mas, por exemplo, configurações como configurações dos espelhos e da Web Display, não temos aqui nenhum botão que nos permita fazer configuração dos espelhos, é feita aqui através destas funcionalidades de acesso rápido, enfim, que temos aqui vários. Cá está a cobertura superior, se eu quiser vamos abrir e vejam, começa a abrir na sua totalidade e permitindo trazer mais luz para o interior do veículo. Em dias de sol, como é o caso de hoje, podemos fechá-lo na sua totalidade. Mas, como vos digo, o objetivo hoje deste teste, eu não tenho muito tempo com o carro, ainda assim eu consigo obter aqui algumas informações, como digo, do carro, velocidade, a autonomia previsível e percentagem de bateria. Estamos ali com 82%, aliás, se nós formos aqui, vamos lá ver, se nós clicarmos aqui, carregamento, ele tem aqui a possibilidade de nos procurar postos, mas não é isto que eu queria. O que é que eu vi há bocadinho? Aqui, clicando neste controle, exatamente, temos aqui dados, então vamos repor os dados da viagem. Ok, vamos repor viagem, vamos repor. Ok, estamos a 0. Agora ver o que é que diz aqui, carregamento, sem problema nenhum, viagem. E então vamos ver como é que este carro se comporta. Se por acaso alguns dos dados técnicos que eu aqui vos disse deste carro vos parecem muito semelhantes àqueles que nós podemos encontrar num outro carro da concorrência, nomeadamente o Volvo EX30, enfim, isto não é exatamente uma coincidência. A Smart e a Volvo, julgo que pertencem ambas, pelo menos em parte, ao grupo Gillian, e então há naturalmente uma partilha de componentes. Vamos então fazer a nossa viagem. Eu neste momento tenho o ar-condicionado ligado. Já agora deixem ver o que é que acontece se eu clicar aqui, exatamente acesso. Vamos pôr aqui a auto e vamos definir a temperatura nos 20 graus, julgo que será suficiente. Sync e sync. E pronto, vamos ver. O banco, temos também aqui a possibilidade de ter o volante aquecido e o banco aquecido. Infelizmente não temos os bancos ventilados, pelo menos aparentemente. Deixem-me já agora ver aqui. Não, só temos aquecidos. Seria ideal num dia de hoje, como o de hoje, que está cerca de 30 graus. Repara, o carro diz 39 graus. Não estão tantos, mas estão 30 graus, isso não tenham a menor dúvida. Depois aqui o volante, bem, o volante aqui a apresentar comandos físicos táteis, não há aqui engano nenhum, isto é algo de positivo e eu gosto. Vamos então à nossa viagem, ao nosso teste da temível prova da A4, ver o que é que este carro nos pode fazer em termos de consumo, em termos de comportamento de cruise control adaptativo. Ele aqui permite controlar o cruise control adaptativo, ou um limitador de velocidade, ou ainda uma outra função que é, bem, clica aqui, aparece, julgo que só com o carro ligado é que será possível. Portanto, vamos ver. O carro, como digo, estima uma autonomia de 360 km com uma bateria de 82%, não sei se isto será exatamente assim, mas depois veremos. Vamos então à nossa viagem, falo convosco lá mais adiante. Já agora aproveito para vos mostrar aqui, vejam, isto são as vistas possíveis das câmaras, com bastante qualidade, pelo menos num dia de sol. Temos aqui a versão 3D, 2D, vejam, permite-me saber onde está o carro, bastante bom. Nem a Tesla consegue fazer isto, apesar de eu tentar apresentar uma solução mais ou menos semelhante. Visão do ângulo morto, cá está, outros campos de visão que eu posso ajustar, frontal completo, traseiro por partes, traseiro completo, permitindo sem dúvida nenhuma aqui ótima visão. Vamos então à nossa viagem. Ora bem, meus amigos, cá vamos nós na nossa viagem, aqui na temível prova da A4, aquela prova que nós usamos para testar muitas das funcionalidades dos carros. Também podemos verificar como é a sua eficiência, uma vez que este percurso é bastante sinuoso, por um lado, exige muita subida de montanha
e as curvas, o percurso como dizia, sinuoso, com curvas a porem à prova os sistemas de cruise control adaptativo que os carros têm instalado. Vamos aos dados da viagem. Já fizemos 46 km e médio consumo de 23,8 km por cada 100 km percorridos. Não é um valor deslumbrante, mas enfim, não está dentro daquilo que é a média. De todo modo, este valor faz-me pensar que nós conseguiremos chegar ali à Vila Real com uma média na casa dos 28 km por cada 100 km percorridos, o que, volto a dizer, que cai dentro daquilo que é a média que nós conseguimos com a maioria dos carros que aqui trazemos. Deslumbrante é quando os carros conseguem valores bem inferiores. E como digo, o facto de termos toda esta informação disponível aqui no nosso pequeno ecrã frontal permite ao condutor seguir com mais atenção e obter de forma clara as informações que nós pretendemos. A velocidade, como já sabem, é de 125 no odómetro, 120 GPS. Aqui o cruise control adaptativo, que no caso, portanto, este carro tem a função de limitador de velocidade, tem a função de cruise control adaptativo e depois tem aquilo que é o Smart Pilot Assist, se não estou em erro, que para além de gerir a distância ao carro da frente, também faz uma condução dentro do possível do próprio veículo, manobrando nas curvas. É uma função que eu não gosto muito normalmente dos carros, porque eu tenho de lutar com o carro na definição daquilo que para mim é a entrada ideal na curva, face àquilo que o carro acha que essa entrada deve ser. A autonomia, bem, estamos ali com bateria de 64%, já gastámos então cerca de 16% de bateria, e este carro tem aquilo que também partilha com o seu irmão da Volvo, o Volvo EX30, que é esta função de termos uma indicação dinâmica ou padrão de autonomia. Vejam, a autonomia dinâmica está ali no 176 km. Porém, se eu colocar a autonomia padrão, essa autonomia é de 278. Há uma diferença considerável de cerca de quase 100 km de autonomia, que para condutores menos precavidos e menos experientes pode induzir claramente em erro. Eu aconselharia sempre a usarem a função de autonomia dinâmica, porque essa é aquela que é mais próxima à realidade. O que dizer deste cruise control adaptativo? É relativamente permissivo, mas como digo, estou sempre aqui a lutar com ele naquilo que é a entrada ideal em curva, do ângulo de entrada e do ângulo de saída. Enfim, isto tem um protocolo definido interno e eu nem sempre concordo com ele. Por isso, enfim, permite manter aqui a velocidade, ou a maioria da velocidade, mesmo com curvas um pouco mais apertadas, mas ainda assim não é muito confortável. Eu, no sentido contrário, irei fazer a viagem com apenas o cruise control adaptativo, porque julgo que será muito mais confortável para um condutor neste tipo de percurso mais sinuoso. Numa autoestrada como a A1, as coisas serão um bocadinho diferentes. Depois, este carro tem também, como dizia no início do teste, um head-up display, que eu não sei se eu consigo fazer mostrar. Não tem muita informação disponível, mas também tem aquela que é necessária para que o condutor possa ver também à frente dos seus olhos a informação essencial. Vamos então entrar aqui nesta que é agora a parte mais difícil desta primeira parte deste teste, mais íngreme, vamos subindo, vamos ter que entrar no túnel do Marão e tudo mais, e portanto o carro agora a ser verdadeiramente posto à prova no que à sua capacidade e eficiência energética diz respeito. O dia, bem, em termos de condições meteorológicas, como vocês veem, está muito perto do ideal, talvez esteja até um bocadinho calor demais, o carro continua a dizer que estão 35 graus lá fora, quer dizer, o meu relógio diz que estão 29, eu acredito neste caso mais no meu relógio do que naquilo que o carro me diz. O carro tem um muito bom conforto sonoro, está muito bem insonorizado, praticamente não se ouve o ruído que vem lá de fora e, portanto,
a ajudar a tornar as viagens bem confortáveis. Num carro que claramente é muito mais maduro, muito mais bem preparado para fazer este tipo de viagens do que a primeira oferta que a Smart teve de carro elétrico. Este é já um produto bem pensado, bem maturado, que satisfará grande parte dos condutores que ponder comprar este carro, com linhas que são bem giras, na minha perspectiva, bem interessantes, a sair um pouco daquilo que é o normal, pois ele tem a Smart oferece nesta versão uma versão Brabus, verdadeira máquina com mais de 400 cavalos, tração às 4 rodas, mas como digo, eu julgo que para 99% das pessoas este carro com os 272 cavalos, se não estou em erro de potência, é mais que suficiente. Desde quando é que 272 cavalos não são potência que chegue para as necessidades do dia-a-dia? Claro que eu também gosto de ter muitos cavalos debaixo do pedal do acelerador, mas, enfim, julgo que não é preciso para aquilo que são as necessidades do dia-a-dia. Vamos fazer a condução no modo de conforto, mas apesar de tudo eu gosto que este carro permita manter fixo o modo de condução que nós definimos inicialmente, mesmo depois de desligarmos o carro, ao contrário daquilo que a maioria dos carros faz, que tem sempre o modo de padrão definido. Gosto desta funcionalidade. Como vocês viram ali, a média subiu já para 26,6, eu volto a apostar nos 28 km/h por cada 100 km percorridos, veremos quando chegarmos então ao nosso destino. Ora bem, e acabamos de chegar então àquilo que é o nosso ponto normal de volta atrás e vamos então a dados. 91 km feitos, portanto este carro registra um bocadinho mais quilómetros do que aquilo que na realidade é, o que significa que aquela média de consumo de 26,3 não é 26,3, será ali 26,5. Sem deslumbrar, apesar de tudo, melhor do que aquilo que eu tinha previsto, estava a contar com uma média na casa dos 28. Portanto, o carro, sempre que pode, regenera e permite que o consumo naturalmente baixe. Uma coisa que já está a funcionar, já vos disse outra vez, eu tenho que fazer aqui uma viagem para descobrir os carregadores novos aqui da A4, está para breve, está prometido, mas estes carregadores já estão a funcionar. Por acaso não havia cá ninguém estacionado nos lugares e este senhor que vinha à minha frente conseguiu pôr aqui o carro teoricamente a carregar, acho que ainda não o pôs a carregar, vamos ver o que é que se passa. Mas então nós com esta média de consumo apontaremos ali para quantos quilómetros? Estamos a falar na casa dos 228 km. Não é deslumbrante com esta média de consumo, mas também não podemos esquecer que estamos a falar de um percurso bastante exigente em termos de subidas de estrada. E depois, este carro compensa, no que diz respeito, compensa isto, e depois este carro compensa isto com a capacidade de carga, tem uma velocidade pico de 150 kW, já disse que isso é importante, mas mais importante que a velocidade pico é quão plana é a curva de carregamento, mas 120, 150 kW é um bom pronúncio, apesar de tudo, e muito melhor do que o meu Hyundai Kauai, e mesmo do que o novo Hyundai Kauai, pelo menos aparentemente assim será. Vamos ver então aqui o carro, então nesta forma de definição de autonomia, diz que temos uma autonomia restante de 123 km, portanto conseguiremos fazer naturalmente a viagem de volta ao Porto sem precisarmos de carregar, o que também é bom, garantir que isso assim é. Já agora, uma outra função muito boa que este carro tem, e Tesla, estou agora a apontar para ti, a possibilidade de pré-condicionar a bateria de forma manual. Os carros Tesla não permitem fazer isso, é certo que eles fazem pré-condicionamento de bateria quando nós nos dirigimos a um posto de carregamento Tesla e também o fazem em relação a alguns dos outros postos de carregamento da rede pública, mas muitos dos postos da rede pública não estão no navegador da Tesla e eu não consigo fazer o pré-condicionamento manual, pelo menos usando as funcionalidades do sistema. Através do Sexy Buttons isso é possível, já vos mostrei, e irei trazer aqui mais algumas novidades nessa matéria em breve. Mas seja como for, pré-condicionamento manual da bateria é uma ótima funcionalidade e todos os carros deviam trazê-lo. Outra coisa que Tesla fala também para contigo é isto, vê, que fantástico poder ligar os piscas no volante.
nesta maneta embutida no volante. Eu até tenho sérias dúvidas de que seja muito seguro ou que se possa concordar e aceitar a União Europeia que não haja estes comandos aqui nos carros Tesla. Já agora vejo, por simples curiosidade, o pisca. Este pisca faz o som sair para a esquerda quando eu estou a fazer pisca da esquerda, e se eu ligar o pisca da direita, ele faz ligar o som para o pisca da direita, o que também é giro e um apontamento interessante. Portanto, nós temos aqui um carro que, é verdade, é só plásticos, mas tem 10 mil e poucos quilómetros, mas não percebi ainda nenhum tipo de ruído parasita. É aqui uma pequena, julgo que isto será evitar pele, seja como for, melhores condições, mas tudo isto é plástico, seria ideal ter melhor qualidade de material usado, mas as marcas a pouparem o que podem. Aliás, os próprios Mercedes nestas zonas também usam os mesmos tipos de materiais. Uma coisa que eu já vi que é bastante irritante é este botãozinho aqui. Porquê? Porque cada vez que eu ponho aqui o cotovelo, a possibilidade de eu clicar aqui e isto se abrir é bastante possível, pode acontecer com bastante facilidade, o que não é muito chave. Vejo agora ali que isto tem um sistema de refrigeração deste compartimento, o que é uma ótima funcionalidade também. Portanto, o carro a oferecer aqui muitas coisas boas, temos uma suficiente visibilidade traseira, não é deslumbrante, mas é mais do que suficiente. O que nós também podemos ver ali é pessoas estacionadas ali nos lugares dedicados ao carregador. Este posto de carregamento, eu sabia que isto ia acontecer com muita naturalidade. Este Volkswagen Passat está aqui em contornação e aquele Renault também está. Mas o que importa é que as pessoas possam estar ali na rua a fazer e a fumar o seu cigarrinho sem qualquer tipo de problema. Enfim, coisas que as autoridades deveriam verificar. Vamos então agora dar a volta para aquele lado e zerar, se possível, os contadores e ver agora qual é o resultado do carro no sentido contrário, quando todas as coisas estão mais facilitadas. Ora bem, e já estamos do outro lado, vamos então zerar aqui os contadores, estamos com 44% de bateria e já agora dar-vos nota que a Smart dá 8 anos de garantia de bateria ou 200 mil km, se não estou em erro, e depois nos componentes é 8 anos ou 160 mil km, o que será qualquer coisa assim deste ano. Bom, vamos então aqui ver aqui alguns dados de consumo já agora. Nos últimos 100 km, tivemos então cá está esta média de consumo de 26.3, nós fizemos 94, portanto é normal que haja aqui alguns dados referentes ainda à viagem anterior. Vamos repor aqui, já agora vejam também, dados no que diz respeito à forma como a energia consumida foi distribuída, 1.9% foi para a climatização, 1.4% para outras coisas. Quais serão estas coisas? Fazem parte as unidades de controle, displays, iluminação, ambientes, bombas de água, ventilação, ventiladores e outros consumidores. É normal que isso assim aconteça, por isso é que eu também dou aqui sempre uma perda na casa dos 3% quando faço as minhas médias de autonomia. Ora bem, vamos então repor e agora, com tudo muito mais facilitado, em princípio, veremos como é que este Smart Hashtag 1 se porta. Ora bem, cá vamos nós então na nossa viagem, rumo agora ao Porto, e é bem verdade que para baixo todos os anos ajudam. Vejam aqui que depois de quase 40 km feitos, média de consumo 12.7 kWh por cada 5 km percorridos, sempre a circular à mesma velocidade, 125 km no odómetro, 120 GPS. A morfologia do terreno a fazer muita diferença, aqui é o único fator que varia, as condições meteorológicas são absolutamente as mesmas, vamos também na mesma com o ar-condicionado ligado, mas agora, lá está, para baixo, sem termos que estar a pedir muito do motor, o carro tem consumos bem interessantes. Este valor de 12.6 kWh nesta parte do percurso indiciam que nós seremos capazes de fazer uma média máxima quando chegarmos
ao Porto na casa dos 18, talvez, seria um bom valor, sem dúvida nenhuma. O carro diz que já gastamos 6 kWh nesta parte do percurso. Eu há pouco esqueci-me de ver qual foi a energia que nós consumimos, de acordo com o carro, mas fica aqui este registro, depois tentarei ver como é que as coisas são quando chegarmos ao final da viagem. Um carro que, volto a dizer, é muito seguro, oferece muita confiança ao seu condutor, longe daquela sensação de irmos sentados num carro que com uma rajada de vento pode levar, como nós sentíamos no Smart Fortwo, que ainda assim algo injusta, porque depois o carro até tinha um comportamento bastante são, atento às características do mesmo. Mas aqui não, um produto mesmo muito melhor conseguido, muito mais adulto naturalmente. Tudo então indica que é possível, perfeitamente possível, fazer a viagem Porto-Vila Real, Vila Real-Porto com uma só carga. Aliás, nós saímos com 82% de bateria do Porto, um carro que tem uma bateria de 66 kWh bruta, 62 aproveitável. Isso é muito bom. Carregar este carro em casa, atentos aos valores atuais, andará ali na casa dos 7,5€. Portanto, fazermos Porto-Vila Real-Porto com uma média de 6€, mais coisa, menos coisa, ou 6,5€, é um valor que, nessa perspectiva, nenhum carro a combustão consegue fazer. E eu uso esta referência, que estamos a falar de quase 200 km, há muita gente que faz cerca de 200 km por dia para se deslocar de e para o trabalho, e isso, enfim, permite que, havendo a possibilidade de carregar em casa, já vimos, e este carro consegue carregar a 22 kW em corrente alternada, dos melhores valores que eu já consegui encontrar. Não sei se isto é uma funcionalidade de série ou se é um opcional, mas neste caso é muito, muito bom. Carregar a 22 kW, tenhamos nós a energia suficiente em casa e conseguiremos carregar este carro com relativa facilidade durante a noite. Portanto, vamos agora então continuar a nossa viagem. Falo convosco agora quando chegarmos ao nosso destino final, que é as bombas de Hermesinde, no sentido agora Vila Real-Porto. Ora bem, chegámos àquilo que é o nosso ponto final normal deste tipo de teste, a temível prova da A4, cá estamos, e vamos aos dados finais. Vejam, mais de 91 km feitos, médio de consumo de 16,3, em bom rigor é um bocadinho mais, porque como vos digo, contabiliza mais quilómetros, portanto eu diria aqui uma média de 17 kWh por cada 100 km percorridos, que aliás, vejam, o carro diz que já conseguimos 17 kWh, portanto não sei bem se isto inclui já, portanto isto será eventualmente a média de consumo de condução e isto será depois o que acresce ao consumo do carro, depois o referente ao ar-condicionado e a outras coisas. Seja como for, uma vez mais, aqui o carro surpreender também pela positiva. Eu estava à espera de um consumo na casa dos 18 e afinal conseguimos um consumo na casa dos 16. E aqui já faz deste carro entrar ali naquele terço superior dos carros que melhores resultados conseguiram nesta prova. Portanto, algo interessante. E viemos, como vos digo, e como podemos ver aqui, com a climatização ligada, com tudo o sistema de conforto ligado, sem problema nenhum. Ora bem, considerando os finais deste carro, desde logo alguns aspectos menos positivos, eu apontaria todos eles relacionados com a qualidade dos materiais usados. Volto a dizer, tudo muito duro. Num carro que custa 44.000 euros, é algo que deveria ser melhorado. É certo que na concorrência não encontramos muito melhor, mas julgo que é hora de começarmos a utilizar outros materiais, até porque estes não são só duros, mas também desconfortáveis. Os meus cotovelos, quer de um lado, quer do outro, também esta zona aqui, tem um pequeníssimo apoio melhorado, mas também aqui as coisas não são muito confortáveis e os braços começam a doer. Já por falar nisso também, uma coisa que eu acho que precisa de melhorar rapidamente, que precisaria de ser melhorado, é este volante. Não pela forma como tem os seus controles, estes controles estão muito bem conseguidos,
mas antes porque o que é que acontece aqui? A forma de apoio da mão, o seu desenho é na zona mais dura e ainda por cima com esta junção aqui destes elementos, como vocês aqui podem ver, isto cai aqui na mão e eu passei estes 200 km a tentar arranjar uma forma mais confortável. Pode ser só defeito da minha mão, dou isso como possível, mas eu diria que não, isto não é algo que as marcas normalmente pensem muito, parece-me, na ergonomia da pega do volante. Dito isto, este carro tem muitas coisas positivas, pelo menos daquilo que resulta deste contacto mais breve. Está muito bem equipado, julgo que não falta aqui nada ou quase nada. É um carro que tem uma bateria média, que permite com alguma tranquilidade fazer quilómetros. Anuncia uma velocidade de carga máxima já interessante. Uma vez mais, não tive hipótese, não tenho a oportunidade de ver qual é a curva de carregamento, mas 150 kW de velocidade pico é já algo de interessante e positivo. Depois, tem aqui um sistema bastante interessante também, não só no que diz respeito às funcionalidades que oferece, mas também ao próprio grafismo, uma vez mais a apelar a um público mais jovem, mas eu acho que qualquer pessoa menos jovem também se sentirá bastante bem. Vejam aqui, por exemplo, pequenos detalhes, como, não sei se consigo aqui mostrar aqui, ali o símbolozinho do carro a apontar para um espírito mais aventureiro, não que alguém alguma vez vá pôr este carro a fazer algum tipo de 4x4, portanto, enfim. Outro aspecto que se calhar precisa de ser melhorado é o tamanho da bagageira. Esta bagageira não é nada de extraordinário. Eu até estava à espera de piores cotas de habitabilidade, mas efetivamente o que aqui menos bem conseguido é o tamanho da bagageira. Muito bom esta inserção disto. Eu tenho a certeza que isto custaria muito pouco se a Tesla fizesse o mesmo, e as marcas começaram a perceber que não podem centrar tudo aqui. É preciso dar alguma informação. E além de mais, neste caso, ainda temos o Head-Up Display, que eu, uma vez mais, não sei se é visível nas imagens. O carro, chegámos com 18% de bateria e 61 km de autonomia. É outro aspecto positivo, o facto de o carro nos dizer efetivamente qual é a autonomia real que nós temos, 61 km, portanto nós fizemos 180 km mais 60 km, dá 240 km, ainda tínhamos 20 e saímos com 82% de bateria, portanto com alguma tranquilidade conseguimos fazer cerca de 250 km. Não é deslumbrante, não é, mas está dentro daquilo que é os valores média destes carros com estas baterias. Nesse aspecto, por exemplo, o Hyundai Kauai, o Kia Niro e EV conseguem valores superiores. Então o Tesla Model 3, mesmo o Standard Range, consegue valores superiores. É algo que as marcas têm que continuar a melhorar, a eficiência dos seus motores elétricos, isso não há dúvidas nenhumas. Enquanto isso não acontece, dê-nos então velocidades de carregamento interessantes. Eu fiquei sem perceber se este carro tem ou não bomba de calor. Também já disse que, em regra, atento o custo da bomba de calor como opcional. Se o carro não oferecer isso de série, não vale a pena comprarem como opcional. Julgo que demorará muito tempo a conseguir abater a diferença de preço. Ok, meus amigos, espero que tenham gostado de mais este vídeo. Obrigado a C Santos por nos permitir testar este carro aqui no canal. Vemo-nos numa próxima oportunidade.